O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Viva! Bem-vindo ao Poder Público, o podcast semanal sobre política. Eu sou Helena Pereira e comigo está a São José Almeida. Boa tarde. A Sónia Sapaz. Olá. E o Nuno Ribeiro. Cá estamos. Vamos começar com uma boa surpresa ou com uma má surpresa? A boa surpresa são os 800 milhões de euros de reforço do Orçamento da Saúde em 2020. A má surpresa é a intenção de o Governo avançar com a delação premiada que já está a partir o PS. A verdade é que o Orçamento de Estado vai ser apresentado na segunda-feira e já sabemos as linhas principais. Serão o suficiente para garantir a aprovação da esquerda, São José? Não sei se são suficientes. Eu creio que é difícil o PCP e o Bloco votarem contra o orçamento. Este reforço de saúde é um passo importante nesse sentido. No fundo, o Bloco tinha falado do mesmo valor para o orçamento de 2020, exatamente, que é o valor, as contas, como a Ministra dizia na entrevista ao público, fizemos as mesmas contas, não é? Quer o Bloco, quer o Governo. Agora, há outras questões que eu penso que são importantes, quer para o PCP, quer para o Bloco, nomeadamente a questão dos aumentos da função pública. Hoje os sindicatos saíram da reunião indignadíssimos. A Frente Comum rompeu mesmo com as negociações. Já se sabia até do programa do Governo, que o aumento da massa salarial na função pública estava... 500 milhões. Era um valor que era condicionado pelo efeito ainda do descongelamento das carreiras no orçamento de 2020 e que só em 2021 é que então o aumento salarial será, em princípio, melhor, porque havia que destinar algum do dinheiro disponível para ainda fazer o descongelamento das carreiras. Não sei, vamos ver as negociações, pode ser que haja outras formas de compensar os funcionários públicos. Não acredito que a percentagem dos 0,3% suba. Acho que não, porque não só uma condicionante do programa do Governo, como hoje o Sérgio Aníbal faz um texto muito importante no Público sobre o impacto da dívida, na dívida e no excedente do orçamento das medidas que já são conhecidas. E que mostra que esse impacto está previsto e mesmo assim o Governo prevê um excedente em 2020 de 2% do PIB. São 400 milhões. 0,2% do PIB, desculpem. Mas ele mostra também que o impacto dos aumentos da função pública está em linha com o que é o 0,3% do crescimento e da despesa. Portanto, que isto tudo de facto está coordenado em termos orçamentais. Portanto, eu acho que é difícil o Governo poder dar mais aos funcionários públicos. Então eu vou fazer de advogada do diabo, Sónia. Eliminação das taxas moderadoras não é para já. O aumento das deduções com o segundo filho só até aos 3 anos da criança. Parece que é essa a notícia. O aumento do salário da função pública é de 0,3%, valor que é abaixo da inflação prevista para 2020. Afinal, isto vai correr bem ou não? Para quem? Para o Governo? Para o Governo, que tem que ter parceiros que que viabilizem o documento. Eu estava a ouvir-te a ti e a São José com essas questões todas e é sempre a questão do $1 milhão de dólares, como dizem os americanos. Mas eu ponho a questão também ao contrário. Estaria o Bloco e o PC dispostos para um orçamento que não tivesse estes 800 milhões? No fundo não é a coisa mais importante. Eu sei que há muitas outras coisas nas prioridades deles. Há o IVA na eletricidade que eles não deixam cair, a descida do IVA,
que insistem sempre, taxas de energia, etc. Mas esta questão não é o que andaram a dizer no último ano, que era o mais importante. Não era a saúde, o investimento no Serviço Nacional de Saúde, era transversal, não era só o Bloco, era o Bloco, o PC, era o PSD, o PS, os próprios, houve socialistas a serem muito claros em relação a isso, a Ana Catarina Mendes e o Carlos César, que são dirigentes de peso. Não era para onde todos os partidos apontavam, era sem dúvida nenhuma. Eu creio que eles não têm muita margem. Bom, não tem margem nenhuma para se opor ao orçamento. Podem abster-se, podem até votar a favor ou abster-se, mas para recusar este orçamento, creio que não tem, apesar de tudo, muita margem. Diz. Porque deixa-me acrescentar uma coisa. Neste momento, ao que se sabe, o orçamento está aprovado. Porque com os 3 deputados da Madeira, o PAN e o deputado do Livre, o orçamento está aprovado. Pois era isso que eu ia também perguntar. Mas eles oficialmente, oficialmente nenhum desses 3 disse que votava sem condições, não é? Não, mas estarão a ser negociadas as condições, as da Madeira são conhecidas. Também estão a ser negociadas com o Bloco e com o PC, não é? Eu tenho uma visão diferente. Basicamente eu discordo. Eu acho que o PC vai votar contra o orçamento. Por uma simples razão, pelo peso que o PC tem ainda hoje na função pública, digamos que é o seu reduto organizacional. Não pode dar um sinal que e aceita também da isto CGTP, não pode. E sejamos concretos. De facto, aliás, era giro, devíamos começar em Portugal a fazer, já temos a palavra do ano, o número do ano. Parece que o número do ano este ano são 800 milhões. Tinha graça começarmos a popularizar o número do ano. Se os 800 milhões são importantes, o aumento de 0,3%, ainda que previsto, como a São José explicou, é um pontapé no estômago da Ana Avola, que está em fim de mandato, da CGTP, e o PCP não pode, de maneira nenhuma, aliar-se desta circunstância. Portanto, eu acho que vão, inclusivamente, não se vão abster. Mas o PC nunca se absteve. O PC costuma ter uma posição clara, ou assim ou sopas. Isso o João Oliveira disse recentemente, nós nunca nos abstivemos. Portanto, seria inédito. Isso. Não, abster-se não faz sentido, porque é viver numa borbulha totalmente fora da realidade. Abster-se num orçamento. Agora, eu recordo que há uns meses a própria Ministra da Saúde dizia 800 milhões nem pensar, nunca aconteceu, não é possível. Nunca conseguimos dar assim um valor tão elevado. E depois também há uma desconfiança que existe em relação aos anúncios de investimento e de números. Eu tenho a minha visão é muito peculiar. Se com esses 800 milhões, mais os 8.400 funcionários, entre os quais médicos, eu finalmente tiver um médico de família, eu acredito. Não tens médico de família? Não tenho médico de família. Porque não há não há. Eu tenho um médico amigo, que é um médico de família e amigo. Mas institucional, o médico de família institucional não tenho. E isto, de facto, é como as pessoas veem a realidade, não é? Até porque nós sabemos, isso aliás tem sido debate nos últimos dias, desde ontem, não é? Que foi anunciado os 800 milhões, que os 800 milhões também podem depois ser cativados mais à frente. Quer dizer, há processos de engenharia financeira que até ultrapassam a nossa imaginação e que podem fazer com que, do ponto de vista da percepção dos cidadãos, que é disso que se trata, e do seu bem-estar, isto seja mais lento do que parece. Não? O Jornal de Negócios ontem também fazia umas contas em que dizia que na prática não havia... Era um crescimento de 7%, que era igual ao que tem havido nos últimos anos. Por exemplo, os 8.400 funcionários, tem que se fazer a conta, está bem, são 8.400, mas temos que saber quantos é que saem, quantos é que se reformam, inclusivamente no Serviço Nacional de Saúde, parece que o próximo ano é um ano de reforma de muitos médicos que atingem o limite. Portanto, tem que saber quem é quem no final das contas. Na entrevista com a Ministra da Saúde, nós perguntávamos realmente dos 8.400, por exemplo, quantos é que eram médicos? E ela dizia que não sabia. Eu não sei como é que o Governo chegou ao número mágico de 8.400. Se calhar não quer dizer. Pois, não sei. Então, não sei, mas era importante ou então temos isso. na cabala dos 800 milhões, 8.400. Não, eu volto a chamar a atenção para o trabalho que o Sérgio Aníbal faz hoje sobre o impacto na dívida
do orçamento. E é muito interessante, porque estes 800 milhões, no fundo, o governo dava sempre, ou acabava por dar quase isso. Ainda este ano vai ser liberta, em 2019 ainda, 550 milhões para pagar a dívida acumulada. Sim. Portanto, havia uma suborçamentação, era sempre por baixo, e depois iam atrás a pagar a dívida acumulada. Qual é o problema e qual é agora a diferença? Que é isso que o Sérgio Aníbal explica. Enquanto, estando previsto no orçamento, não tem impacto na dívida, estes 550 milhões que vão ser ainda pagos este ano de dívida acumulada, vai ser com dinheiro que está o tal ouro que o Salazar tinha no Banco de Portugal, não é? O tal cofre do Estado, vai ser retirado desse dinheiro, vai ter impacto na dívida, porque vai ter que ser aberta uma operação de contratação de dívida pública para o suprir. Não é? E, portanto, o que é que aqui há? Pode não haver mais dinheiro do que acabava por ser gasto ao longo do ano. Mas há uma poupança. Ou seja, em termos de impacto da dívida, é menor, sendo assim logo posto à cabeça e não ainda correr atrás do prejuízo. Estabelece uma fasquia, que é os 800 milhões. Sim, a partir de agora não pode baixar. Exatamente. E a Marta Temido ganhou o braço de ferro com o Mário Centeno, Sónia? Ouvindo-vos, parece que não. Parece que não. Parece que é tudo uma engenharia financeira, mas eu estava em crer que sim, que a ministra tinha conseguido, apesar de tudo, levar a sua ideia avante, sim. Não sei se irá acontecer o mesmo noutras áreas. Só uma coisa sobre isso, que é assim, eu não sei se houve um braço de ferro entre Centeno e Marta Temido, porque desde o programa eleitoral, mesmo antes do programa eleitoral, no final da última legislatura, António Costa elegeu o Serviço Nacional de Saúde como a prioridade. Exatamente. Para o próximo governo ou para o atual governo. A ministra diz que estava tranquila sobre este reforço. E, portanto, quer dizer, eu tenho grandes dúvidas que o orçamento e o programa do governo e esta prioridade tivesse sido assumida sem o acordo de Mário Centeno. Não acho que tenha havido... Mas tem estado muito não pode ser, não é? Nunca seria sem o acordo do Claro, não é? Isso é óbvio, não é? O homem está a fazer contas ao orçamento, porque é que ele está a falar? Ele vai falar. O Mário Centeno, eu continuo a considerar o Mário Centeno mais do que revelação, um grande político. Não só pela maneira como ele se geriu politicamente na legislatura anterior, com uma maneira verdadeiramente incisiva, como ele fez a campanha eleitoral nos poucos actos em que apareceu. Teve uma desenvoltura verdadeiramente notável. E eu penso que o Mário Centeno fala nesses registros, depois fala no registro do orçamento, que digamos que é a grande conversa que ele tem, é esse. E depois fala quando tem que falar, que vai ser agora na defesa do orçamento, em que obviamente ele vai ser interveniente, porque o orçamento é dele, é a sua obra. A história do que o Ministro das Finanças deve falar muito, não sei porquê, já tivemos Ministros das Finanças que falaram muito e nunca acertavam. Já estamos esquecidos que quantos orçamentos retificativos chegámos a ter no tempo do governo Passos Coelho. Bom, o Gaspar falava muito. Falava muito. Não se compara. Falava muito. E fez vários retificativos. Eu pergunto isto porque há a ideia de que há vários ministros contra o Centeno e que ele estaria a prazo e que está a perder peso, está a perder influência, as relações com o primeiro-ministro não serão as melhores. Eu ouço várias teorias sobre isso, não vi ainda nada de concreto. Primeiro, as tensões com ministros ou a discussão de verbas para cada ministério é normal em qualquer orçamento. Aconteceu na passada legislatura também. A diferença para agora é que desta vez soube-se que havia tensão com o MAI e que há discussão de verbas com o MAI. Mas em todos os anteriores orçamentos dos últimos 4 anos, Eduardo Cabrita discutiu acesamente com Centeno
valores orçamentais. Portanto, é um clássico. Desta vez houve notícia. Sim, mas Agora, daí inferir que Centeno está a prazo, ou que Centeno está fragilizado, ou que as relações de Centeno com Costa estão fragilizadas, eu acho temerário, porque o orçamento vai ter excedente de 2%, De 0,2. 0,2%, lá estou eu com os 2%, queria ir mais Era bom, depressa era ainda. bom, Era era bom. bom. Ao nível do que é o projeto europeu de Centeno e de Costa, que é o Eurogrupo, o caminho da União Bancária, como o público dizia a semana passada, está a ser estruturado e está mais real e mais próximo que alguma vez esteve. Mesmo a recandidatura Centeno- ao Eurogrupo Centeno- parece que está em cima da mesa, não é? Centeno não está em cima da mesa. A candidatura dele está... É Então, desde o deixa-me início. pôr em cima da mesa Porque é dois assim, factos. deixa-me só dizer uma coisa. Há uma política de estabilidade de personalidades nos cargos na União Europeia que é seguida sempre e que tem sido seguida no Eurogrupo. Juncker foi presidente do Eurogrupo 8 anos. O ministro das Finanças holandês, que eu não digo o nome para não pronunciar mal, foi presidente do Eurogrupo durante 5 anos e saiu porque perdeu eleições na Holanda. Vá, mas Ou deixa-me- seja, Centeno um dia sairá do Eurogrupo se perder eleições em Portugal. Duvido que na Europa, com o mandato positivo que ele está a fazer em termos de tentar conduzir umas negociações difíceis, e que da parte do primeiro-ministro português Eu quero o só deixe dizer uma sair. coisa. Eu acho que o Eurogrupo é o seguro de vida do Centeno no governo. Claro, Sim. claro. Não tenho dúvida Claro. sobre isso. Mas deixa-me só voltar atrás para pôr em cima da mesa aqui dois factos. O Ministro das Finanças deixa de pôr a sua assinatura nas contratações na saúde, onde os hospitais passam a ter mais autonomia, e deixa de ter Deixa? poder de veto. Sim. Deixa? Sim, foi anunciado. Deixa. O que isso pode... Espera. O ter e- autonomia não espera, quer dizer que ele não tenha também uma Controle. palavra sobre isso. Espera. E deixa também de ter poder de veto nas PPP, que passa a ser uma decisão não do Ministro da Tutela e das Finanças, mas passa a ser uma decisão colegial de todo o Conselho de Ministros. Todo o Quer Conselho dizer de Ministros, que sim. mesmo com o Ministro das Finanças não concordo muito, pode ser derrotado. Sim. E Mas como a é que era questão as é que nós já não PPPs? estamos no tempo da austeridade e no tempo em que o Ministro das Finanças tem Pois, de ser tinha que- o total Exatamente. controlador, ter total controle sobre tudo. Acho que é isso que também pode querer dizer. Não é? Quer dizer que nós estamos de facto a inaugurar outra Eu era tenho a certeza. com excedente, portanto. Não, Exatamente. e há outro Eu pormenor, tenho as a- PPPs são mais chega. As Vão PPPs, acabar, não antes é? de Vítor Gaspar, não eram das finanças. Mas olha, as Foi a PPPs, Troika que disse que as Sim. PPPs tinham que ser Exatamente. a controladas pelas política de finanças. PPPs deste governo também supostamente era para acabar, não haver novas, acabavam as que estavam. Na saúde pode Portanto, haver parcerias com o privado e por isso é que elas passam para o Na Ministro da Câmara de Lisboa, Economia. por exemplo, para a habitação, vai ser tudo feito. Sim, mas Eu isso tenho- não é o eu Governo, tenho é a Câmara de certeza- Lisboa. Eu tenho a certeza que um homem como o Mário Centeno não está contra gosto no governo, porque se tivesse contra gosto no governo tinha sido embora. Isso, Sim, concordo contigo. se eu tivesse farto do Conselho de Ministros. Mas o governo precisa dele e ele precisa do. O governo Exatamente. precisa dele para estar no Eurogrupo e Portugal precisa dele. E ele precisa do governo para estar no Eurogrupo. Portanto, é aqui uma. Uma aliança de Que interesses. não se desfaz facilmente. É como a Exatamente. geringonça na anterior Exatamente. legislatura. Se Exatamente. não Eu fosse. acho que houve neste país, à falta de haver oposição política, e há de facto coisas que nascem. Oposição de comentário. Há posição de comentários, há comentadores que se especializam. Já me deram um homem morto, Mário Centeno morto, ele renasce. Ele morre nas páginas do Expresso, morre no comentário do Marques Mendes e renasce nas páginas do Expresso, que é uma coisa curiosa, morte e renascimento. Tudo isto é para encarar com um sorriso e já nem deve animar a discussão política e as conversas políticas, porque o que está neste momento em jogo, em relação ao orçamento e ao país, já não é a questão política do... Não, estamos a falar de coisas mais sérias e era bom que víssemos a política Outra de outra coisa maneira. séria, olhando para a frente,
Outra polémica breve será da delação premiada. Foi apresentada esta semana esta medida como uma das medidas do combate à corrupção pelo Ministério da Justiça, mas no interior do PS já começou a ser criticada. António Campos dizia, por exemplo, ao público: leio, mas não acredito que o Partido da Liberdade proponha um método fascista do bufo no sistema judiciário. E Renato Sampaio diz: a delação premiada será um quisto na democracia que se transformará na prática de mentes doentes em bufos pidescos. Dois homens do Sócrates. São José, tu que escreveste... Dois homens do Sócrates. Exatamente, Pronto, já lá curioso. vamos depois. Tu que escreveste sobre isto, explica exatamente Pronto, se estão portanto, aqui a confundir conceitos. Eu acho que ou estão não. a confundir um bocado, em mais um caso em que em Portugal se confunde o presunto com o toucinho. A delação premiada, vulgo delação premiada, é uma figura jurídica que tem como nome colaboração premiada. E é o quê? O corruptor, ativo ou passivo, a pessoa que compra ao outro ou a pessoa que é comprada, a que é comprada é passiva e o que compra é o ativo. Aceita colaborar com a justiça e entregar provas. Nós não podemos, para já, dizer que isto sequer é igual à situação brasileira em que não é preciso entregar provas. Porque nós não sabemos o que é que a lei vai, se houver lei, o que é que vai dizer e que condições vai pôr. Portanto, não podemos estar já a dizer que é igual à situação brasileira. E, portanto, não tem nada a ver com bufos e com PIDE, porque não é eu, cidadão, que porque espio o meu amigo ou o meu vizinho que vou fazer uma denúncia à polícia. Não é isso. É alguém que cometeu um ato de corrupção e que hoje já existe na lei. A lei atual prevê que o corruptor ou o corrupto possa, ou corrompido, possa denunciar, só que dá um prazo de 3 meses. Nem sei se é 3 meses, é 30 dias. 30 dias. Até já É muito eu é que curto. escrevi e já me esqueci. 30 dias. Ora, quer dizer, se um funcionário público recebe umas luvas para acelerar um processo, não tem uma crise de consciência em 30 dias, já não pode denunciar a situação. No fundo, introduzir a colaboração premiada é, segundo foi explicado ao público pelo Ministério da Justiça, e eu escrevi, é retirar este prazo. E, por outro lado, dar garantias à pessoa, mais garantias em relação ao processo, provavelmente uma redução de pena. Eu lembro que há outra medida. E por isso a ministra diz que são cirúrgicas, não é? Porque há outra medida que está neste pacote, que é dos acordos de sentença na fase de julgamento em casos de corrupção, que é uma coisa que hoje a atual Ministra da Justiça, Francisca Van Dunen, introduziu, que é a suspensão da investigação, introduziu na fase de investigação e que foi usado na Operação Furacão, por exemplo, que é o corrupto percebe que vai ser acusado, percebe que foi apanhado, percebe que não tem saída. E então o que é que há? Um acordo de sentença, que hoje já se pratica na investigação, há um acordo no julgamento em que o acusado faz um acordo com o juiz, em que recebe uma redução de pena e entrega ao Estado todo o valor financeiro e património que esteve envolvido no ato de corrupção e que ele recebeu. Portanto, eu não vejo qual é o mal nem de uma coisa nem de outra. Mas ainda por o Nuno cima, Ribeiro quando há estava outro... aqui a Só um chamar a momento, atenção. deixem-me lembrar outras medidas que fazem parte deste pacote, como a desagregação dos megaprocessos, ou seja, numa fase de investigação, a equipa do Ministério Público ou o Ministério Público encontra provas sobre branqueamento de capitais e fuga ao fisco, acusa sobre isso e pode continuar a investigar para depois uma futura acusação de corrupção. Há também outra medida que é a criação de juízos especializados, uma vez que não pode haver tribunais especializados, juízes especializados nos tribunais, juízes sobre corrupção, e a ideia de que os magistrados que investigam os processos integrem as equipes de acusação na fase de julgamento. Pronto, portanto, as medidas que estão a ser pensadas são estas. Nuno, gostava de te ouvir que estavas a dizer que há aqui um ponto comum nas várias pessoas do PS que criticaram esta medida.
E que são ativos. próximas de José Sócrates. Não, próximas não são ativos socráticos. Ativos no sentido de terem muita atividade e ativos no sentido de que têm peso como realização. Agora, eu sinceramente vou ser muito, muito curtinho, até porque o tempo já escasseia. Eu estou a favor de todas estas formas de combater a corrupção, da mesma maneira que estou a favor dos metadados. Ou seja, o Estado Democrático, a defesa do Estado Democrático, é disso que se trata, ou tem meios para combater a corrupção. E metadados e corrupção até podem andar de mãos dadas, não escolhi por acaso. E tem meio para enfrentar os novos desafios de segurança e de idoneidade social, ou então isto é uma selva. E é evidente que há sempre gente que prefere a selva. Eles lá saberão porquê. Eu queria dizer, chamar a atenção só para o facto de esta reforma, entre aspas, que a Ministra propõe, a Ministra da Justiça, é bem capaz de encontrar eco ou um interlocutor do lado do PST no Parlamento. Que apesar deles terem opiniões, diferentes, a avançar com esta medida. Por exemplo, apesar deles terem opiniões diferentes em relação à delação premiada, em que o Governo quer fazer essas alterações, apesar de dividir o PS, e o líder do PST é contra a delação premiada, havendo pessoas dentro do PST que são a favor, portanto os dois partidos estão bastante divididos sobre isso. Apesar disso, há outros pontos que a São José referiu em que eles estão de acordo. Por exemplo, eu estava a ouvir e tinha aqui anotado as propostas que o PST tem para a corrupção, porque eles fizeram, o Conselho Estratégico Nacional fez um documento sobre o assunto. E o terceiro pilar da reforma da Justiça era precisamente a corrupção. E eles têm coisas como reforço de meios do Ministério Público e da PJ, reforço de equipas multidisciplinares altamente especializadas, formação especializada de magistrados, que é a mesma ideia do PS, monitorização de setores mais propícios à corrupção, como urbanismo, futebol, obras públicas. Portanto, eu vejo aqui campo para um entendimento de regime nesta legislatura. E deixa-me só dizer-te uma coisa. Eu não acho que esta questão vá dividir o PS. Porque a resistência a esta proposta dentro do PS já está fora do grupo parlamentar e depois é residual. As pessoas que se manifestaram publicamente contra isto no PS, hoje em dia, representam um setor que não é o mais ativo e presente nas direções da direção do PS, nas decisões da direção do PS. Digamos assim, que se representam. Bom, hoje vamos ficar por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado. Até para a semana. O público fica no ouvido. Ew, gotta get rid of this old Backstreet Boys t-shirt. Tell me why. Because it stinks, boys. Tell me why. I've washed it so many times, but the odor won't come out. Tell me why. No, you tell me why I can't get rid of this odor. Have you tried Downy Rinse and Refresh? It doesn't just cover up odors, it helps remove them. Wow, it worked, guys. Yeah. Downy Rinse and Refresh removes more odor in one wash than the leading value detergent in 3 washes. Find it wherever you buy laundry products.